Livro dos Juízes, capítulo de número 16. Eu farei uma leitura a partir do versículo de número 4. E aí peço que você me acompanhe em sua Bíblia, a leitura de que constam o que falei e que farei, e constam nos versos de 4 a 21. O 4 começa dizendo assim: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrassem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com pino de tear e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Queridos, historicamente, este período se refere
ao tempo dos juízes. Sansão foi um juiz. Os fatos, os episódios narrados no livro dos Juízes abrangem um período de mais ou menos 350 anos, em torno de 1400 a 1050 antes do ano do Senhor, ou antes de Cristo. Sansão foi o último dos juízes em Israel. O nome dele em hebraico significa sol. Ele era filho prometido por Deus a um casal da tribo dos Danitas. O nome do pai, Manoá, e o nome da esposa a Bíblia não nos revela. A referência que nós temos dela está no capítulo 13, versículo 2 aí de Juízes, diz que ela era estéril ou que ela não tinha filhos. Algumas particularidades envolveram o nascimento de Sansão. Por exemplo, no capítulo 13, versículo 1, o povo de Israel estava entregue por desobediência ao Senhor, ao domínio dos filisteus já por mais ou menos 40 anos. O povo era escravizado por conta disso. O povo era escravizado pelos filisteus. Nesses 40 anos, o capítulo 13, verso 5 diz isso. O que significa pensarmos nos seguintes: as plantações de Israel eram saqueadas pelos filisteus. Durante o domínio, Israel pagava tributos aos filisteus, pagava impostos. Segundo aspecto que envolve o nascimento de Sansão, ele era filho da promessa de Deus a um casal cuja mulher, como já citado, era estéril. Então o seu nascimento foi um ato milagroso da parte do Senhor para com este casal. Houve o que a gente pode dizer na vida de um casal, quem já teve filhos ou quem tem filhos pequenos sabe disso, um renascimento da vida do casal, porque agora eles tinham pelo menos um filho. No milagre do nascimento de Sansão, Deus visitou primeiro Manoá e segundo sua esposa, e visitou também Israel, o povo do Senhor. Terceiro aspecto que envolve o nascimento de Sansão é que ele era, de acordo com o capítulo 13, versículo 5, nazireu de Deus. Ou ele era alguém consagrado espiritualmente ao Senhor. Nazireu, queridos, ou nazireado, envolvia alguns aspectos da lei que eram muito específicos e foram determinados por Deus. Por exemplo, se você for lá em Números, capítulo 6, versículo 3, você encontrará a referência de que um nazireu tinha de abster-se de beber vinho, de bebidas fortes, de vinagres, de uvas frescas e também de passas. Juízes capítulo 13, versículos 4 e 14 confirmam isso. Em Números capítulo 6, versículo 5, um nazireu não podia cortar os cabelos. Nazir, em hebraico, significa vinha não podada. E por simbolismo, os cabelos eram considerados como a sede da vida. Juízes 13:5 confirma que o nazireu não podia cortar o cabelo. Ainda em Números, capítulo 6, versículos 6 e 7, um nazireu não podia se aproximar de qualquer cadáver. Assim devia ser a vida de Sansão. Ele foi um grande herói, dotado por Deus de uma força sobrenatural. Até quem não é crente, talvez quem nunca tenha lido a Bíblia, de alguma forma, de alguma maneira, alguma vez na vida, ouviu falar da força de Sansão. Nem que tenha sido para fazer uma piada maldosa, mas de alguma maneira, alguém já ouviu falar de Sansão pela sua força. E por essa força, usado por Deus, nós podemos citar alguns eventos. Por exemplo, Juízes capítulo 14, versículo 1. A caminho de Timná, uma cidade na fronteira de Judá,
Sansão despedaçou um leão com as suas próprias mãos. Capítulo 14, versículos 5 e 6 confirmam isso. No capítulo 14, versículos 10 a 19, Sansão matou 30 filisteus para fornecer 30 vestes de festas a outros filisteus que desonestamente obtiveram resposta de um enigma que ele lançara. No capítulo 15 de Juízes, versículos de 1 a 8, ele soltou 300 raposas com tochas amarradas entre elas para destruir partes das plantações dos filisteus. Ainda outro fato, capítulo 15, versículos de 14 a 17. Sozinho, Sansão abateu 1000 homens usando a queixada de um jumento. Capítulo 16, versículos de 1 a 3. Em Gaza, já a terra dos filisteus, ele retirou os portões da cidade à noite e carregou-a por, segundo o que eu pesquisei e vi, mais ou menos 65 quilômetros a leste de Hebrom. Contudo, a despeito de toda a sua força, que era grande, que era sobrenatural, de toda vez que ele foi revestido pelo Espírito de Deus e poderosamente usado pelo Senhor, a despeito de ser Sansão, alguém consagrado a Deus, um filho da promessa divina a uma mãe estéril, a despeito disso, queridos, aqui em Juízes 16, 21, nós lemos que os filisteus pegaram Sansão, prenderam-no, vazaram-lhe ambos os olhos e o colocou para girar um moinho ou para fazer um trabalho de um animal. Olhando para os feitos heróicos de Sansão, suas vitórias e a sua vida aqui em Juízes 16, nós concluímos que Sansão caiu, que ele sofreu uma queda, que ele não era mais o mesmo, que ele se perdeu. Olhando para as vezes em que o Espírito de Deus usava grande e poderosamente a vida de Sansão, aqui em Juízes 14 e 15, e lendo 16, 20, nós concluímos que alguma coisa de errada aconteceu com Sansão. Houve algum desvio na vida dele para que tudo isso descrito em Gênesis 16, 20 e 21 lhe acontecesse. Sansão caiu, ele errou. E uma pergunta absolutamente natural é: o que Sansão fez de errado? Porque olhando para a vida dele, o que os capítulos 14 e 15 descrevem, como Deus o usa, como Deus se apodera dele, as maravilhas, livramentos e tudo mais que aconteceram na vida de Sansão e por intermédio dele na vida de Israel. E o que acontece com ele no capítulo 16, versículo 20, ele errou. O que ele fez? Então vamos lá. O primeiro erro de Sansão é que ele não teve efetivamente um compromisso com o seu chamado e a sua consagração que era devida ao Senhor. Veja, Sansão repetidas vezes agiu, se comportou de forma tal que ele violou, que ele não guardou a aliança, os votos da sua consagração a Deus. Sansão levava sua vida com Deus meio que na flauta, como alguns dizem, ou sem um compromisso sério, sem responsabilidade, sem dedicação, sem consagração. Vejamos os fatos que mostram isso. Capítulo 13, versículos 4 e 14. Aí diz que, como parte da consagração de um nazireu, que era o caso de Sansão, ele, nazireu, deveria se abster de coisas imundas. Mas Juízes 16, verso 1, diz que Salomão andou com prostituta. A Bíblia manda ele fazer um negócio, ele faz outro.
Capítulo 14, versículos 1, 2, 3 e 4. Sansão, cuja vida deveria ser consagrada ao Senhor, se casa com uma mulher filistia. Números 6, 3, exigia que um nazireu, caso de Sansão, não bebesse vinho nem bebida forte. Número 6, 4, dizia que nada que se fizesse da vinha. Juízes 14, verso 10, registra que Sansão deu um banquete e mamou tudo que podia de vinho. Números capítulo 6, versículo 6, diz que um nazireu, caso de Sansão, não podia tocar num cadáver. O verso 7 de número 6 diz que ele não podia se contaminar nem por pai, nem por mãe, nem por irmã. No capítulo 15, verso 15 de Juízes, diz que ele tocou em um animal morto. Quer dizer, a Bíblia mandava o cara fazer uma coisa e fazia outra, completamente diferente. A única coisa do seu nazireado, ou da sua consagração a Deus, que Sansão não fez, foi cortar o cabelo. Pelo menos isso ele preservou. Porque de resto, ele não fez nada do que a Bíblia mandava. De resto, ele usou e abusou de uma vida sem nenhum compromisso, dedicação, consagração ao Senhor. Queridos, é triste constatar, mas Sansão não vivia sua vida para agradar a Deus. Ele vivia para agradar, para satisfazer a seus próprios deleites e caprichos. Ele vivia uma vida para si mesmo, para o seu próprio prazer e alegria, mas não para Deus. Sansão caiu? Sim. Ele errou? Muito. Por quê? Porque ele não tinha uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor. Deus, a obra de Deus, não eram prioridades na vida de Sansão. Por isso ele caiu. Quanta gente assim também. Vem na igreja, quando o calo aperta, pede oração. Tem uma música que eu chamo que é a música que fala da oração do preguiçoso. Quando orar, peça a Deus por mim. Aí eu peço a Deus por você e você não faz nada. Você não precisa pedir, eu que tenho que pedir. Sansão fazia isso, queridos. Era do povo de Deus, nazireu, vida que deveria ser consagrada, que deveria ser dedicada. A Bíblia mandava ele para a direita, ele ia para a esquerda. O que tem de gente fazendo assim é uma enormidade. Qual foi o resultado na vida de Sansão? Ele caiu. Queridos, se fizermos o mesmo, cairemos também. O segundo erro de Sansão, ele desrespeitou os seus próprios e pessoais limites. Ainda quinta ou sexta-feira eu conversei com o reverendo Valdivino sobre um amigo que nós temos em comum e da minha discordância de coisas que ele anda fazendo, porque não respeita limites. Por limites, entenda-se o tamanho do passo que se pode dar proporcionalmente ao tamanho da perna. Tem gente que quer dar o passo maior que a perna, não aceita o limite que a vida lhe impõe. Por limites pessoais, entenda-se aquilo que se dá conta de ir, fazer, realizar e ser. Tem gente que avança. Por limites pessoais, entenda-se até onde eu posso ir, até onde eu posso aguentar. Por limites pessoais, entenda-se a fronteira, que não pode ser ultrapassada, a linha que delimita, que diz para mim, não avance o sinal. Sansão avançou os seus limites. Ele foi além do que podia ir. Como assim? Por exemplo, ele andou, viveu, se relacionou com gente com as quais não devia conviver. Ele se relacionou com seus inimigos.
que eram os filisteus. Juízes 14, verso 1. Ele avança o limite. Deus diz, não com esse povo. Ele se casa com uma delas ainda. Ele manteve conversas, convívio com o inimigo. Ele morou com o inimigo. Aliás, ele trouxe o inimigo para morar com ele. Segundo João, verso 10, diz que a gente não deve nem receber em casa esse tipo de gente. Sansão morou, casou com uma. Sansão gostou tanto de estar com o inimigo, ele se apegou e casou com um deles. Por que ele errou? Porque ele não respeitou limites. Ele não respeitou limites da fé. Ele não respeitou limites da cultura. Ele não respeitou o limite dos valores. Queridos, quantos crentes têm essa vida? Não respeita seus limites de saúde e faz o que não devia fazer. Não respeita limite de valor, se envolve com quem não devia se envolver. Sansão caiu por causa disso. Não respeitou seus próprios limites. O terceiro erro de Sansão: ele subestimou a força da tentação. E eu me atrevo a dizer que ele brincou com o perigo. Veja, no capítulo 16, versículo 16 de Juízes, nós lemos que Dalila, todos os dias, eu não sei por quantos, mas a Bíblia diz, todos os dias, ela importunava a Sansão, todos os dias. De acordo com os versículos 6 a 8, 10 a 12, 13 a 14, 16 a 18, pelo menos por 4 vezes, ela armou ciladas para Sansão. Por 4 vezes, Dalila aprontou, pelo menos dessas vezes, armadilhas contra Sansão, para o prejudicar, para o fazer errar, para o derrubar. E ele fez o quê? Nada. Qual a providência que ele tomou sobre isso? Nenhuma. Ele não se posicionou contra nenhuma das vezes, e muito menos contra Dalila. Por quê, queridos? Porque no nosso contexto de hoje, Sansão subestimou a força da tentação. Porque ele achou que não cairia. Uma prova cabal disso está na última vez. Ele se levanta e pensa assim, será como das outras vezes. Ainda deu com os ombros, fez pouco caso, um desdém daquilo ali. O texto diz, ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Sansão brincou com o perigo. Ele não fez caso do perigo, pelo menos em 3 vezes. 16, versos 6 e 8, 10 a 12, 13 a 14. Na 4ª vez, ele cedeu. Ele amoleceu. Ele caiu. Ele errou por isso. No verso 16 revela que Dalila, com palavras, molestava tanto a Sansão, que uma impaciência de matar tomou conta da alma dele. Uma angústia de morte encheu a cabeça de Sansão de tanto Dalila falar na orelha dele. Imagina uma mulher falando todo dia. O texto diz, todos os dias. Levanta de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, falando. Desculpe, não é machismo. Se fosse o contrário, eu falaria do mesmo jeito. É que no texto, quem fala é Dalila e o banana do Sansão não faz nada. Então só me desculpem por isso. Mas ela fala, e ele não faz nada. Ele foi vencido pelo aborrecimento de alguém que todos os dias lhe falava.
Dalila todos os dias provocava Sansão, lhe insinuava, e ele não fez nada contra isso. Ele não se posicionou contra, nem isso, nem contra Dalila. Consequência, ou como alguém disse para mim, pastor, consequência é uma coisa, castigo e disciplina são outras. Eu disse, querido, respeito, mas não concordo, para mim é tudo a mesma coisa. Consequência, versículo de número 21. Ele foi preso, vazaram-lhe os olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele virava um moinho. Quando a gente cai, o pecado nos amarra. Quando caímos, o pecado nos aprisiona. Quando caímos, os nossos olhos perdem a visão das coisas de Deus. E a gente não enxerga a graça do Senhor. A gente não enxerga, às vezes, o perdão de Deus. A gente não enxerga a obra de Deus. E, infelizmente, às vezes a gente não enxerga nem que caiu. O pecado nos amarra, como dissemos, nos prende. E ele faz a gente ficar virando e não chegando a lugar nenhum. E nos trata como animais, que é o que Sansão fazia preso àquele moinho. Aquele é o trabalho de um jumento, de outro jumento, não do que estava ali naquela hora, né? De outro jumento. O pecado faz isso com a gente. Quando caímos, é isso que ele faz. Por que Sansão errou? Porque ele viveu uma vida para si mesmo, para agradar a si mesmo, para os seus próprios prazeres e caprichos. Segundo, porque ele desrespeitou seus limites, ele não deu a mínima para eles. E terceiro, porque ele subestimou a força da tentação, porque ele brincou com o perigo, porque ele não levou a sério que aquilo podia provocar-lhe a queda. Toda vez que a gente brinca com o pecado, a gente perde, peca e cai, e sofre. Quero orar sobre isso, pedindo que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, nos ajude e nos abençoe. Vamos lá? Feche seus olhos. Pense se você, de repente, não está levando muito a sério a sua vida. A Bíblia manda fazer uma coisa, você faz outra. Cuidado, você vai cair, se já não caiu. Às vezes a gente, além de não levar a vida a sério, a vida com Deus a sério, também podemos incorrer no erro de não respeitar os nossos limites. E o duro e o que é pior, a gente às vezes brinca com o pecado, acha que com a gente nunca vai acontecer. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia? Vamos lá? Senhor Deus, é claro que nenhum de nós aqui é Sansão, nenhum de nós é nazireu do Senhor, mas também temos as nossas consagrações e dedicações, e nem sempre nós levamos a nossa vida contigo muito a sério. Às vezes a vida que a gente vive lá fora denigre a tua honra e glória e denigre valores que nós aprendemos aqui dentro. Nos ajude a corrigir isso, para não cairmos. Outra coisa, Pai, a vida nos impõe limites, a gente precisa respeitar esses limites, até porque foram impostos muitos deles pelo Senhor. Limites de idade, limites de valores, há coisas que nós temos dadas pelo Senhor e que não podem ser, em hipótese alguma, desprezadas. São valores que precisam ser vividos. E às vezes a gente não respeita o limite que a tua palavra nos dá, nos impõe, e vivemos uma vida às vezes
descomprometida. Ou então, alguns de nós brincam com o perigo. Estão sendo tentados e continuam passando no mesmo lugar. Estão sendo tentados e continuam conversando com as mesmas pessoas que são objetos do inimigo para provocar essa tentação na gente. Tem misericórdia. Ajude-nos a sairmos daqui diferentes de quando entramos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.